Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel. Nesses 14 anos de podcast e cinemação, a gente já viu de tudo na internet. E infelizmente, ela tá bem mais tóxica ultimamente, né? Pensando nisso, a gente quer criar uma comunidade mais próxima, mais acolhedora, mais respeitosa, onde a gente possa dividir o nosso amor pelo cinema, por séries e tudo mais, e seguir na contramão desses excessos que fazem tão mal para nossa saúde mental. Eu tô aqui para te convidar a fazer parte desse grupo. Além de participar da comunidade, você vai ter acesso exclusivo a uma live mensal, entrevistas com especialistas e muito mais. Para isso, é só acessar apoia.se/cinemação e fazer o seu apoio. Vem com a gente! Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 638. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Henrique Risato. Fala pessoal, e eu tô muito animado para falar sobre o filho dos filmes A Chegada e Perdido em Marte. É o filho, né? Realmente. É o filhinho deles. Realmente dá pra fazer essa conexão, pois é. Você, Henrique, eu me lembrei muito de você assistindo esse filme, porque em vários momentos lá o cara fala assim, não, eu não quero ir, e aí eu falei assim, cara, o Henrique muito falaria isso. Você já foi comigo no Hop Harry, eu fazia isso, vocês me levavam forçado na minha cabeça. Foi literalmente isso. Vocês me pegavam pelo braço e me punham na fila. Eu já fui com vocês no Hop Harry, e era bem isso. Exatamente, é tipo, não vai perder essa oportunidade, é isso aí. Exato. Muito bom. Estamos aqui também com o Sil Pérez. Já eu tô muito animada pra finalmente abaixar o estandarte que eu tenho carregado nos últimos meses, escrito: não vejam os trailers de Devoradores de Estrelas. Agora essa minha missão acabou. É verdade, tem toda a razão. Agora, você se demonstrou uma pessoa muito sensível porque você mostra que você se emociona com pedras, né, Sil? Você vê, né? Quem esperaria? Você olha um quartzo e, meu Deus, que lindo, chora. Que lindo, exatamente isso. Pois é, e temos um convidado aqui que chegou de última hora e tal, o convidado aqui, que é um estreante também da noite, Roberto Spinelli, o Pena. Wala! E aí, galera? E aí? E eu vou falar que eu também me emocionei com pedras, olha só. Eu nunca me emociono nem com o ser humano, mas dessa vez eu me emocionei. Dessa vez tô super empolgado. Pois é. Sabe aquele negócio que quando as pessoas sobem na montanha tem aquela escadinha de pedra que coloca uma pedra em cima da outra redondinha assim? Sim, os totens, assim. Tipo uns totens. Cara, é uma coisa assim, a gente hoje, agora mudou a nossa... Esse filme mudou nossa relação com pedras, é impressionante. Tudo ganhou um novo significado, olha só. Achei que o Rafa ia mandar não, porque aí meus amigos legionários, quando a gente sobe na montanha... Não, sai fora, pelo amor de Deus, não, aí não. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos hoje para falar de um filme que prova que a ficção científica ainda tem coração, e que esse coração pode bater dentro de uma pedra, né, de 5 braços e respira amônia. Eu tô falando de Devoradores de Estrelas aí, ou Project Hail Mary, né, o novo blockbuster aí do Phil Lord e do Christopher Miller, com o roteiro do Drew Goddard e o Ryan Gosling no papel de um cara que acorda no espaço sem lembrar do próprio nome, numa solidão máxima, um astronauta amnésico e o destino da humanidade nas mãos de um professor de ciência que nem queria estar ali. Mas sabe o que é mais louco desse filme? No meio dessa missão suicida e solitária, ele faz o melhor amigo da vida dele. E spoiler, ele não é humano. E nem
de longe parece ser humano, né? E mesmo assim você se emociona, você fica conectado, e esse é um dos charmes do filme. Então hoje a gente vai falar sobre o realismo técnico, sobre filosofia existencial. Aqui tem Camus, tem Kant, tem filosofia dentro dessa história que é muito legal da gente observar. Vamos falar também sobre amizades improváveis, né? Sobre o que nos torna humanos quando a humanidade inteira depende de você, e sobre por que uma torneira pingando pode ser a trilha sonora mais bonita do ano, e a gente vai falar sobre isso. E lógico, você que acompanha o Cinemação sabe que aqui vai ter spoiler, então se você não viu o filme, pausa esse episódio, vai lá, ouve outros episódios, vai nos episódios dos amigos e tudo mais, e depois você volta aqui, né? Depois que você vê o filme, volta aqui para você ouvir essa discussão sobre Devoradores de Estrelas. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. I understand that you think I'm the right person for this mission. I understand the stakes. Object approaching. If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us. Dr. Grace, the world is counting on you. Chegava aos cinemas no dia 19 de março de 2026 o filme Devoradores de Estrelas, uma adaptação do livro aí do Andy Weir, estrelado pelo Ryan Gosling, né? O filme tem gerado aí uma grande repercussão justamente por sua ficção científica envolvente e os efeitos visuais impressionantes que o filme carrega. O Phil Lord e o Christopher Miller dirigem o filme, eles trabalharam em Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Animação aí que levou ao Oscar, inclusive, mas trabalharam também em Anjos da Lei e Uma Aventura Lego. O Drew Goddard foi o responsável pelo roteiro e também já tinha trabalhado aí em Perdido em Marte. O cara também foi roteirista e produtor de Demolidor. O orçamento do filme girou na casa ali dos 248 milhões de dólares, é um filme aí, né, cerca de 250 milhões de dólares, e até o momento o filme teve uma abertura muito forte, mas os cálculos é que o filme precisa atingir ali entre 560 milhões globalmente para ter algum tipo de lucro. Até o momento o filme já arrecadou ao redor do mundo cerca de 148 milhões de dólares. No filme nós temos o Ryland Grace, que é vivido pelo Ryan Gosling, né, um professor de ciências que acorda em uma espaçonave sem memória e descobre a sua missão: investigar por que o Sol está morrendo. A 11,9 anos-luz da Terra, ele é enviado, né, para tentar descobrir e salvar a humanidade. E no meio disso, uma amizade inesperada transforma sua jornada solitária em algo muito especial. O diretor de fotografia é o Greg Fraser, que também já tinha trabalhado em Duna Parte 2, Duna e Batman. É um cara muito experiente e realmente a fotografia desse filme é linda. E na edição do filme nós temos o Chris Dickens, que inclusive trabalhou em Quem Quer Ser um Milionário, filme de 2008 aí, que é um filme dirigido pelo Danny Boyle, que lhe concedeu aí, né, o Oscar de melhor edição. Então você vê que o filme ele tá rodeado aí, né, de um corpo técnico muito forte. No elenco nós temos o Ryan Gosling justamente vivendo o Ryland Grace, né? Mas temos também a Sandra Hüller, que faz a Eva Stratch, e temos o Lionel Boyce, que faz aí o Carl, que é o segurança ali. Mas a gente pode dizer também da Milana Vaintrub, que faz uma das cientistas, né, que é incumbida de pegar a nave e fazer a viagem, e o Ken Leung, que faz também o Yao, que é o piloto, que seria o piloto da aeronave em que vai fazer a viagem, né, para tentar descobrir aí por que o Sol está morrendo. Bom, quando a gente para pensar nesse filme, a gente embarca justamente numa jornada espacial que vai mexer com o nosso coração, com a nossa cabeça, e eu acho que vale a pena inclusive ressaltar que Devoradores de Estrelas é uma adaptação, né, do livro do Andy Weir, e é o mesmo cara lá de Perdido em Marte. Então é um cara que sabe, né, colocar a gente dentro desse ambiente solitário
e humano também, né? E o filme que estreou no dia 19 de março aqui no Brasil, ele já vinha com um hype gigante, né? Desde o ano passado, porque a gente tinha Andy Weir, tinha Ryan Gosling, que, enfim, tá vivendo aí o auge da sua carreira, e tem também tanto o Phil Lord e o Christopher Miller dirigindo, os mesmos lá de Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu queria primeiro saber como é que vocês entraram no cinema. A expectativa de vocês estava alta ou vocês entraram meio céticos, achando que ia ser só mais um filme de ficção científica? Como é que foi esse contato, né, ao entrar na sala de cinema com esse filme? Eu já tava com a expectativa altíssima, porque é isso, foi o Pena quem me indicou o livro. Eu nunca tinha assistido o Perdido em Marte, não li o livro também, eu fui assistir semana passada, e aí até achei algumas semelhanças ali na forma como o Andy Weir tem muita fé de que a humanidade, de que países vão se juntar para resolver o problema, né? Muita fé. É parte menos plausível dos dois filmes pra mim. Mas, na época que eu li o livro, na verdade eu ouvi o livro, porque o Pena me indicou o audiobook. E, gente, eu indico o audiobook pra todo mundo. Eu quero ler o livro de papel ainda, mas o audiobook, ele é todo narrado por um cara só, que é o Ray Porter, que ele é um ator de dublagem já, né? Ele faz vozes em muitos lugares, em jogos, em filmes, enfim. E ele é muito bom. E aí, inclusive, tem uma parte no filme em que eles estão testando que voz colocar no Rock, né? E o Ray Porter faz uma dessas vozes, assim, ele faz essa participação especial. Mas o que mais me encantou, uma das coisas que mais me encantou foi justamente a voz do Rock, que no audiolivro é mais musiquinha, assim, até do que fizeram no filme, sabe? E é muito simpático. E como que eles fazem, né, pra se comunicar, pra achar um jeito de se comunicar, enfim. E eu gostei muito, assim, do livro. Achei, me emocionei também em vários momentos, assim. Então, a minha expectativa estava muito alta, né? E vou dizer já que não me decepcionou. Olha. Bom, eu sou aficionado por ficção científica, então eu já acompanho muito esse gênero, tanto em livro quanto em filme, e foi justamente, eu gostei muito dos outros livros do Andy Weir, que eu li os outros, né, tem o Perdido em Marte, que ficou super famoso, e depois tem um outro que ele faz que chama Artemis, se eu não me engano, que é sobre uma base na Lua, uma civilização, é bem legal, uma história que se passa no futuro, numa base na Lua, e aí eu gostei porque ele traz, como eu sou físico de formação, e eu aprecio muito quando você consegue retratar decentemente na ficção científica essa parte das ciências mais duras, você realmente mostrar como que funciona a viagem espacial. Enfim, eu gosto, né? Assim, não que eu acho que precise, eu não sou chato que fala, o cara não sei o quê, mas às vezes, eu acho que quando você traz isso, enriquece muito, quando você traz uma física de verdade pro negócio, porque aí é um desafio maior. É muito fácil você colocar um negócio mágico lá, o cara tá falando do outro lado do sol, instantâneo. Tá, na vida real você levaria tipo 1 hora pra mandar essa mensagem, sabe? Então, eu acho legal quando tem essa preocupação. E aí o Andy Weir tem essa preocupação, né? Eu já tinha notado. E aí quando eu audioli, então justamente, eu sou adepto dos audiobooks, fui lá. Quando eu audioli o Project Hail Mary, aí explodiu minha cabeça. Porque, bom, não sei se vocês são adeptos de audiolivros, vocês já ouviram algum? Como que é? Eu já ouvi alguns mas não ouço com tanta frequência. E eu nunca ouvi, não tive essa experiência ainda. Até fica essa dúvida se é ler ou audioler, enfim. Eu normalmente falo ouvir o audiolivro. Não, ouvir eu acho bem errado, mas enfim. Enfim, normalmente eu falo ler, só que para deixar claro aqui nesse contexto, eu tô falando audioler porque faz diferença a mídia. Porque normalmente não faz diferença a mídia. Quando você pergunta para alguém, você já leu o livro tal? Não, eu ouvi. Você não quer saber se a pessoa viu com os olhos ou se ela ouviu. Você quer saber se ela absorveu aquele conteúdo. Normalmente é isso que você tá querendo saber. Então a resposta é já li, tanto faz. Mas nesse caso fazia diferença porque justamente pelo jeito com que a mídia escolheu retratar a conversa. Porque eu fiquei imaginando, cara, como que é o livro de verdade? Porque não tem som no livro de verdade. Não tem como você retratar os sons. E eu não sei como é até hoje, não sei como é no livro de verdade, porque
cara, é mágico, assim. Quando eu cheguei na parte lá do Rock falando, e eles, do jeito que eles escolheram, teve um trabalho de design de som violento no audiolivro, né? Que não teve no livro. Eu fiquei maravilhado. Foi aí que eu comecei a falar pra todo mundo. Eu falei pra Sil, falei, escuta o audiolivro desse negócio. Não vale outra mídia. Você vai ter que ouvir. E todo mundo que ouviu concordou comigo. Em inglês, né, Pena? Então, é em inglês, né? Então, claro, pra quem não ouve inglês tem essa barreira. Mas o cara tem uma dicção muito boa, ele faz todas as vozes, assim, não é um inglês difícil. Então, pra quem fala um pouco de inglês, cara, quem ouviu, eu comecei a ouvir audiolivro ouvindo as fitas gravadas de cassete do Asimov passadas pra digital. Nossa. É horrível. Nossa. Foi assim que eu aprendi inglês de verdade, pra ser honesto, porque é o modo hard. Imagina aquela voz toda de microfone zoado, com um monte de chiado, cassete. Então, assim, hoje, o audiobook, né, eu já escuto audiobook há muitos anos, assim, antes de sei lá, ficar famoso, justamente eram essas fitas para cego, muitas vezes, né, que eram adaptações. Então, assim, hoje tá bem mais fácil, assim, para quem vai no audiolivro, que a qualidade é excelente. Então, eu explodi minha cabeça e eu tava muito empolgado para ver o filme. E aí, é até um risco, né? Porque quando você se empolga demais, a chance de você tomar um baque é enorme. Exato. Mas eu não tomei esse baque. E vou te falar que eu saí bem recompensado do cinema. Então. Eu até acho, Henrique, não sei se você concorda com isso, porque pra mim, tipo, eu assim, sou muito por fora das obras, por exemplo, do Andy Weir e tal. Tipo, eu só vi os filmes, nunca li nada dele e tal. Mas uma das coisas que me chamou a atenção no filme, logo que saiu, foi justamente Philip Lord e Christopher Miller, que são os caras por trás do Homem-Aranha no Aranhaverso, que é uma animação, né, que ganhou o Oscar, que reinventou o visual do cinema de animação e tal. E provou, né, que muitas vezes o filme de super-herói pode ser uma arte ali de verdade, assim. E eles têm um talento específico que é pegar uma premissa que parece impossível de funcionar e transformar em algo que todo mundo ama, assim. E aí, quando você vê tanto o trailer quanto depois você assiste o filme, né, o Devoradores de Estrelas, você vê que, assim, aqui não foi diferente. A premissa é absurda, porque é um cara que acorda sozinho no meio do espaço, sem memória, com 2 cadáveres do lado, precisa salvar a humanidade. Tem todo esse lance que o Pena estava falando de existe uma explicação, tem uma explicação física, uma explicação técnica ali, mas isso é colocado de uma maneira muito fluida ali no meio. E aí esse cara, sem equipe, sem apoio, sem manual de instrução e tal, assim, você vê que se fosse na mão de outro diretor, isso podia virar um filme frio ou técnico demais e tal. E na mão desses dois vira uma aventura, assim, calorosa, engraçada, emocionante e tal. E eles transformam realmente ciência em sentimento. E isso eu acho que é o que é bom, né, de você ver de um filme, você ir lá e ver isso no cinema. Pra mim, esse foi um dos chamarizes, assim, sabe? Então minha expectativa tava alta nesse sentido de saber que tava na mão desses caras. Pra você foi uma coisa nesse sentido, Henrique? Cara, eu concordo com você. A única coisa que eu não tinha ouvido ainda antes, a Silvana falar pra gente não ver o trailer. Eu não lembro se ela falou em algum Rainhas do Grito ou em algum cinemação do comecinho do ano, mas eu já tinha assistido o trailer, mas eu não entendi mais ou menos a história. O primeiro trailer, ele não deu muitos detalhes, né? E quando acabou o filme, eu lembro que eu assisti com a minha namorada, assisti com o Daniel, e eu virei pro Daniel e falei assim, quem são os diretores, quem que dirigiu o filme? E aí, a gente ficou, ele não sabia de cabeça e tal, e aí a gente foi ver que era o Phil Lord e o Christopher Miller, e aí, olhando o que eles já tinham feito, eu lembro que ele tinha produzido muita animação, né? Mas eles tinham dirigido também uma aventura Lego, que é bem legal. E o Lego Batman também, tenho quase certeza. E também produziram o Homem-Aranha através do Aranhaverso, mas trabalho com atores live action mesmo, foi a primeira vez. E não parecia assim, tava uma direção bem fluida. A história foi bem contada, eu não tive acesso aos livros antes, né? Como eu tinha dito, mas foi de fácil percepção e até a sintonia com o outro livro, né? Por exemplo, eu já sabia que ele era baseado num livro do mesmo autor de Perdido em Marte. Minha namorada não sabia dessa informação, mas durante o filme, ela falou, nossa, parece muito Perdido em Marte. Eu falei, é do mesmo autor, né? E depois ela também falou, nossa, lembra muito A Chegada.
né? E aí eu também falei, verdade, eu também tive essa percepção. Então é um filme que realmente, se você vai zerado de informações, você é muito surpreendido, né? Pela história que é contada. I don't understand. Oh, you want me to go back in my ship? But I just got here. Oh, okay. Okay. Okay, I'll talk to you later. Bye. Eu saí, assim, encantado do filme, sabe? E, assim, tem várias coisas que eu acho que o filme aborda, tem várias coisas que a gente pode mergulhar ali nas mensagens que ele traz pra gente, né? Mas uma das principais coisas, assim, que me fez pensar foi justamente o que nos torna humanos quando tudo depende de você, né? E essa é uma pergunta que o filme faz... sem fazer diretamente pro espectador, né? Porque quando a gente vê esse personagem, o Grace, ele não é um herói clássico, assim. Ele não se voluntariou pra estar ali, ele não tem... a mandíbula quadrada, sabe? Aquela coisa, não tem aquele discurso motivacional e tal. Ele meio que é colocado ali por acidente, se empolga com o projeto, ele tem uma coisa meio de síndrome do impostor, assim, porque ele já teve, né, um problema no passado, a gente descobre isso através daquele primeiro diálogo que ele tem, né, que ele foi refutado lá, brigou e tal, quando ele estava fazendo, enfim, a tese dele e tudo mais. Então, ele é colocado naquela nave à força, dorme, enquanto a Terra torce para que ele acorde no lugar certo. Então ele é meio que um anti-herói involuntário, assim, que tem o peso do mundo literalmente nos ombros. E uma das coisas que eu achei muito bem construída no filme, não sei se no livro é assim também, mas é que a partir do momento que ele acorda, ele tem um certo distanciamento da Terra, né? E ele tem um certo... Ele perde um pouco dessa conexão emocional com a Terra. Ele vai meio que reconectando isso à medida que a memória vai voltando. Mas a conexão emocional dele se torna o Rock, né? Justamente por conta da convivência que eles têm ali. Então essa costura entre ele e o Rock, assim, é muito legal porque a gente vê isso, que ele vai desenvolvendo esse amor por essa outra criatura à medida que a humanidade, no sentido de a humanidade na Terra, né, depende muito dele. E isso cria essa questão ali. E o filme meio que faz isso, né? Ele chega e fala isso pra você, assim, ó, se eu te tirar a família, os amigos, a rotina, a identidade, e aí? O que sobra, né? A resposta do Grace é a ciência, né? Assim, ele tem aquilo ali que ele não faz com frieza, ele faz com amor, mas ele resolve problema atrás de problema porque ele acredita. Entender o mundo é um ato de esperança, assim. Então não salvar a humanidade com força bruta, com discurso épico e tal, é algo muito impactante no filme, assim. Eu queria saber o que vocês acharam disso, assim, desse herói improvável, porque eu achei apaixonante. Eu acho que o Ryan Gosling tá um espetáculo nesse filme, assim. Eu acho que tem bastante similaridade até com Perdido em Marte, né? E é uma característica do Andy Weir, porque ele conta histórias em que a ciência vence. Se você for ver o Perdido em Marte, é um cara também que tá ali perdido e ele tem que fazer de tudo para sobreviver improvisando, e ele improvisa através de ciência. Então, se você for pensar esse outro herói que a gente tem aqui, que também é um herói improvável, ele tem que fazer a mesma coisa, né? Como é que eu consigo... E aí tem várias dificuldades que vão aparecendo, e você precisa, primeiro, comunicação com alienígena. Então isso eu já achei bem legal. Porque normalmente é uma coisa que é passada por cima em filmes de Alien, né? Ou o Alien já é um inimigo e você nem se comunica direito. São poucos filmes que exploram, e o A Chegada é um desses, quer dizer, o A Chegada, essa é de fato o coração do filme, a comunicação, né? Ele é um filme sobre linguística, se você for pensar em última instância. E aí nesse, eu acho que eles tiveram um tratamento muito legal, porque primeiro que no livro tem mais tempo. No filme,
é um pouco mais rápido, mas eles contam bem a história. Você entende que passou muito tempo, que eles ficaram ali trocando informação, que ele vai lá, registra cada palavra, mas mostra que no começo você só aponta, e mesmo assim, nem apontar o direito dá certo. Pro Grace entender que o Alien tava apontando pra um negócio no chão, ele ficou pondo o dedo Patucando, né? Isso é muito legal, assim, você tá batendo? Não, eu tô apontando, seu idiota, mas eu não sei nem falar, seu idiota. Isso é demais, assim, eu acho que eles foram muito felizes no jeito que retrataram, né, essa coisa da barreira da comunicação. Claro que depois de um tempo, a gente faz uma suspensão de descrença, beleza, o Alien tá falando e já sai instantaneamente a frase perfeita no notebook do Ryan, sim, Dr. Grace, beleza, assim, é ok, mas a gente entendeu que houve uma premissa e um jeito que eles criaram, né, foi bem explicado, e depois ia ser só um saco demorar um delay. Imagina, cada vez que o Rock falasse, ia levar 5 segundos para sair uma frase, todo mundo ia encher o saco. Então esse é o tipo de suspensão de descrença que para mim funciona bem. Não foi uma preguiça de roteiro, não, foi tipo pelo benefício da tela, mas tá explicado. Mas é até gradual, né, Pena? Porque esse diálogo começa dessa forma que você falou, tipo, ele primeiro mostrando o relógio, entendendo o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3, aí você entende que começou ali nessa lógica matemática o diálogo, aí em seguida não parte direto pro Rock falando, tipo, o Rock ele fala e aparece legendado embaixo, porque tem o som, aí depois só que vai pegar, aí ele vai escolher a voz, então até isso, ele faz de uma maneira didática, mas muito fluida, assim, sabe? A maneira como ele constrói esse diálogo, então até a suspensão de descrença nesse caso, ela fica natural, assim, porque ele te faz entender, né, que houve um processo para chegar nesse ponto em que, tá bom, agora eu entendi que eles se entendem, né? Exato. E eu acho legal também, antes mesmo da comunicação verbal, que é aquela coisa as naves, né? O cara vê uma nave e se assusta, uma nave gigante. Não, vou sair daqui. E aí ele não sabe pilotar. Tudo isso é muito bem encaixado e é engraçado. Só que a nave vem e segue ele. E é o tipo de coisa que a gente não tá acostumado em ver filme de alienígena. Porque normalmente vira mais um inimigo ou alguma coisa muito, sei lá. Não, nesse caso era simplesmente, a nave estava copiando os movimentos dele, porque é um jeito de você tentar a primeira comunicação. Eu não tenho nada. Se eu copiar, você vai entender talvez que eu, tipo, tô ali com você. Talvez você está fazendo isso para testar se eu posso copiar você. É a primeira comunicação inteligente. É a cópia. É você copiar o outro. E aí, de repente, eles jogam um negócio, a nave joga um negócio, um bonequinho, sei lá, uma cápsula. E aí ele não consegue pegar a cápsula. Aí o Rock pensa, bom, talvez foi rápido demais. Aí manda uma super... Tudo isso faz sentido e é delicioso. É delicioso. E depois manda direcionado pra porta já, né? Exato. É que teve até alguém que comentou em alguma rede social, vi um comentário perdido assim, uma pessoa falando, não importa que o Rock seja um engenheiro de quase 300 anos casado, pra mim ele é um bichinho e eu quero cuidar dele, sabe? Mas é legal pensar que, tipo, tem o conhecimento que cada um dos dois tem se complementa, né? Então tem coisa que o Ryland não consegue fazer e o Rock faz por ele e vice-versa. Então é muito legal ver essa dinâmica entre os dois funcionando também. Não é só o trabalho e não é só a amizade, né? A gente tá vendo o conjunto dessas duas coisas, assim. E o meu problema com o trailer é justamente esse, porque o Rock demora muito pra aparecer. Eu gosto como essa história vai se desembrulhando. São 2 linhas do tempo, né? A gente tá vendo o que tá rolando na nave, que é basicamente um monólogo, e o que rolou antes na Terra, né? Tipo, o Ryland acorda sem saber quem ele é, onde ele está, porque ele está ali, o que ele vai fazer, para onde ele está indo. Então a gente vai descobrindo isso aos poucos com ele. E eu lembro que quando eu estava ouvindo o livro e ele chega aonde ele estava indo, né, e vê a nave, eu pausei. Aí eu mandei um áudio por Pena. Então foi uma grande surpresa. Sim. E demora muito. Então eu acho que
acontece muita coisa no filme que dava pra ter sido usada no marketing sem mostrar o Rock, sabe? Porque é uma surpresa muito boa, assim. Então, por isso mas acho que eles queriam vender bonequinho. Então, sim, não, total. Pra mim, claramente foi uma escolha deles pensarem, a gente vai ou não divulgar o Rock, né? Falar que tem. E aí no trailer foi feita essa escolha. E depois você vai ver que essa escolha vai estar em toda a comunicação dele. E eu entendo, assim, quer dizer, pra mim é triste porque eu gostaria de ver no mundo. A surpresa que eu tive lendo o livro, né? Ouvindo, áudio lendo o livro. Sem saber nada, e aí essa cena que você descobre que tem um alien ali, e o jeito com essa relação, pra mim é tão mágica, né, que quando você já sabe de cara que vai ter o alien, diminui muito, você já sabe que vai ter o alien, você fica pensando, ok, quando ele vai encontrar o alien, e essa surpresa é muito legal, mas, bom, enfim, então acho que foi uma escolha que eles fizeram, porque eles queriam no final vender bonequinho, fazer toda essa coisa em cima, eles não poderiam fazer isso se eles não quisessem revelar. Exato. Sim. E eu acho que tem uma outra coisa que colabora ainda mais com isso que vocês estão falando, né, dessa conexão e tudo mais, que é uma escolha técnica, né, porque o filme, ele se baseia muito em efeitos práticos, né, o Greg Fraser, que é o cara que fotografou Duna, ele traz com maestria, assim, visual realmente aqui, ele vai adaptando esses espaços de uma maneira em que a gente vai sentindo em alguns momentos essa claustrofobia, a gente vai vendo como ele usa também muitas vezes as cores, né? Ele coloca a cor quente ao invés do azul ali, a gente vai vendo como a coisa vai se alterando e tudo mais, e o fato de ser efeito prático, de o filme se utilizar de efeitos práticos e não de tela verde, né? Então você construir os cenários físicos e tal, isso é genial, porque você sente a diferença. A nave, ela não parece fake, você percebe a sujeira da nave, você percebe os detalhes, a bagunça e tal, tudo ali parece tangível, assim, e isso é muito legal, porque você consegue perceber isso, você percebe o metal frio, você sente o cheiro, parece, sabe, dos circuitos queimando ali e tal, e isso é legal porque quando você pega o Ryan Gosling, ele não tá olhando para um fundo azul, né, imaginando ali a nave e tal, ele vai ter que interagir com aquela nave, então a gente vai sentindo realmente ali como que ele faz, os movimentos corporais dele ali, e como o filme ele é muito preocupado em trazer respostas pra gente de uma maneira muito didática, mais fluida, tudo fica mais crível assim. Então, por exemplo, o Rock, você tem um momento que você entende que o Rock vive em um ambiente que é extremamente quente, assim. E você não precisa ser um gênio da física nem nada pra você entender isso, assim. Ele simplesmente abre uma gavetinha e você vê o Gracie falando, caraca, é quente pra cacete esse negócio que você tá e tal. Aí faz todo sentido ter uma parede de vidro, entendeu? Uma parede, nem sei se é vidro, né? Mas uma parede transparente. Então, esse negócio da parede é tão legal. Tem tanta coisa, é que tem coisas que talvez não ficaram claras no filme, até vou perguntar. Por exemplo, a primeira vez que eles vão interagir, né, que o Rock faz aquele túnel conectando as duas naves, aí o Grace sai, e aí quando ele chega lá tem a parede, né, feita dessa matéria, né, esse composto que eles chamam de Xenonite em inglês, né, que é feita de Xeon, que é um, em português é xenônio, né, é um gás nobre. Super legal isso, isso é talvez uma das viagens do filme sem nenhuma base científica, a gente não conhece nenhum material feito com um gás nobre, mas, assim, não é o tipo de coisa que, ok, veio de uma civilização alienígena, assim, beleza, é claro que eles vão ter materiais e coisas diferentes da nossa. Mas vocês perceberam que ali naquela primeira parede tem alguns blocos, ela é feita de vários blocos, não é uma parede homogênea. E alguns desses blocos são opacos e outros são, e acho que tem um que é transparente, vocês notaram isso? Sim, é. Então, por que vocês acham que foi dessa forma? Vocês acham que foi aleatório o jeito que foi construído ou aquilo foi pensado? Pra mim parece que é pra ele não ver muito da nave e pra só ter o foco quando o Rock aparecesse, assim.
Foi uma escolha tanto da produção do filme, quanto, provavelmente, eu não imaginei que pudesse ter algo tão específico no livro. Eu achei que era algo mais da produção de arte do filme. Ó, vamos deixar tudo ofuscado, só um espacinho pra quando ele olhar e aparecer o Rock a primeira vez e a gente tomar aquele susto que ele toma. Perfeito, você vê que isso que é o mais legal. Poderia ser só uma escolha de arte, mas não, é uma escolha científica que tá no livro. E o que acontece? Isso, mas é normal, e seria idiota se eles tentassem explicar isso de maneira didática no filme, ia quebrar o Ryan falando assim, agora eu entendi porque você, tipo, não, seria idiota. E isso acontece várias vezes no filme. Tem várias coisinhas que quem lê o livro e tal vai sacar que tem mais profundidade, mas também não precisa explicar. Novamente, o filme foi um sucesso mesmo sem explicar tudo, mas vou explicar pra vocês isso que é tão legal. Imagina que o Rock, quando ele que faz essa parede, e ele não sabe qual é o alien que tá do outro lado. Pensa que o Rock não conhece o humano, ele sabe que tem um alienígena, ele não sabe qual é o tipo de frequência que aquele alien vai enxergar. Exato. Qual frequência luminosa aquele alien vai enxergar. A gente só enxerga numa frequência luminosa. Tem um monte de luz que é infravermelho que a gente não enxerga, e um monte de luz que é ultravioleta que a gente não enxerga. A gente enxerga numa faixa muito limitada de cores, que é as cores do nosso Sol que chega na Terra. Mas para um alien que é de outro planeta, ele não sabe. Então ele testa, ele cria vários blocos para testar qual daqueles, talvez, aquele outro alien vai enxergar através. Tá. Legal. Então, um experimento. Aí ele percebe, né? E aí no filme, no livro, ele vai perceber qual que é o bloco que ele vai enxergar, interagir. Depois ele vai refazer a câmera toda para ficar naquele bloco transparente. Mas é um experimento. Foi muito bem usado também para fazer essa questão do susto. Eles colocaram ali um mini filme de terror, ali naquele momento que eles se encontram. Cara, Sim. Foi perfeito. Foi o jeito que a direção de arte entendeu que poderia deixar aquela cena. Não tem isso no filme, pelo menos no livro. Não me lembro, pelo menos, de ter esse drama de terror. Não sei se tem, mas o jeito que eles fizeram no filme ficou incrível. É por isso que a Silvana tá aqui, porque é terror. Porque tem essa cena de terror. Exatamente por essa cena. Se estivesse numa locadora, ele estaria na sessão de terror. Terror, exatamente. Já comentamos essa cena, então um beijo, gente. Mas, Pena, isso que você falou é muito interessante, porque a hora que o Grace ele vai encostar na nave, né, que ele anda pelo aquele corredor, ele vai passando a mão pela parede, sentindo realmente, tipo, essas texturas e tal, e dá a sensação de que o Rock tava do outro lado, tipo, já observando, né, pra ver em que momento que eles poderiam se ver ali, né? Então, quando o Grace ele toma um susto, porque ele chegou em uma pedra específica ali, que é onde ele consegue enxergar, aí o Rock conecta os pontos. E eu acho que isso é tão legal também, porque o Rock ele poderia ser facilmente, né, dentro de um pensamento assim de ficção científica, ele poderia ser aquele alienígena fofo que a gente olha e tal. E cara, não, ele é um gênio, assim. É como a Sil falou, assim, pô, ele tem quase 300 anos, ele é inteligentíssimo, assim. Possivelmente ele é o selecionado do planeta dele, deve ser o mais capaz, né? Exato. E cara, isso é tão legal, porque daí você vai vendo justamente essas conexões, né? Porque você até começou no começo falando sobre essa conexão, né? De você, na comunicação, de você imitar o outro. E o filme, ele mostra isso pra gente de uma maneira super clara, assim, porque tem um momento em que o Rock, ele literalmente imita o Grace, né? Fazendo as dancinhas, né? O movimento com os braços e tal. Então, tipo, é uma maneira de meio que falar, eu vim em paz, né? Eu vim em paz e vamos tentar criar essa comunicação aqui e tal. E, cara, esse encontro eu acho tão bonito e improvável, porque são duas civilizações querendo a mesma coisa, né? Sim. É muito raro quando você tem um encontro alienígena, eu não me lembro de um outro filme ou livro, que o encontro é, cara, nós estamos aqui pelo mesmo problema, a gente precisa se ajudar. Normalmente é um contra o outro, ou sem querer você esbarra no alienígena, mas tá fazendo as suas coisas, né? Então, assim, esse encontro já é improvável, e aí cria já essa relação. E uma coisa que a Sil falou, que era que os dois se complementam, isso é bem legal, porque o Rock é um engenheiro, né? Possivelmente os cientistas da nave morreram, porque também os dois só sobraram cada um na sua nave, tá? É um encontro muito, muito específico, assim, muito improvável.
Mas ele é um super engenheiro, mas ele não é um cientista. E o Grace é um cientista, ele é ruim demais em engenharia, então já tem esse encontro. Mas tem outras coisas bem legais, que eu não sei se fica claro também no filme, até pra ver com vocês. Tem uma hora que, a primeira coisa, o Rock, ele enxerga por um sonar, um tipo de, uma audição, né, você precisa de som, ele usa uma espécie de sonar. Aí já fica essa dúvida, mas por que um alienígena não desenvolveu a visão, sei lá, né? Qual que é a chance, uma coisa tão poderosa a visão? Mas quando a gente entende o planeta que da onde ele veio, que é lá o planeta que fica em 40 Iridian, é descrito como um planeta muito com uma gravidade grande, um campo magnético muito grande, uma atmosfera bem densa. Então, a luz do Sol, e já é um Sol mais fraco, né? O sistema solar de onde ele vem é um Sol bem mais fraco que o nosso. Ou seja, toda essa luz, ela não chega na superfície do planeta. Simplesmente é um planeta sem luz, não tem radiação. Então, e como é uma atmosfera de amônia, que é um gás, né, um gás denso, é uma atmosfera com alta pressão, o que se propaga muito bem? O som. O som nesse ambiente se propaga absurdamente bem. Então se torna, digamos, o raio de luz. Uhum. Então é uma civilização que evoluiu nunca teve um raio de sol chegando lá. Mas tem o som. Então isso já explica várias coisas. Tudo não é sem querer, né? Talvez um outro livro ou filme iria ser só, vou colocar qualquer coisa aqui. Não, o Andy Weir faz questão de tudo ser bem explicado. Por isso que eu aprecio demais, assim, eu acho que tem muito valor que foi preservado no filme, eles não jogaram fora. E aí uma das coisas que eles falam no meio lá, que não sei se passou despercebido, que o Dr. Weir fala assim, eles não conhecem relatividade. Sim, é verdade. Aí você pensa, os caras criaram aquela nave, tem uma tecnologia absurda desse material e fazem coisas incríveis, mas eles não sabem relatividade, que é uma coisa que a gente já descobriu lá em 1905 com Einstein, sabe? Por que eles não sabem relatividade? Porque eles nunca eles nunca nem viram as estrelas. Essa civilização nunca nem viu estrela. Para eles terem feito essa nave, já deve ter sido algo extraordinário, porque eles nunca nem viram nenhum efeito relativístico, eles nunca tiraram uma foto no eclipse e viram que as estrelas mudam quando você passa por um corpo massivo, ou seja, eles só têm a física newtoniana, digamos assim. Uhum. É muito legal ver que algumas coisas, eles são incríveis e o Ryan lá se sente um idiota, fala assim, nossa, sou muito ruim, mas tem outras que ele é o gênio, sabe? E essa troca foi muito legal, assim, eles não colocaram o Alien sendo como vários filmes colocam, como o Alien já sendo o gênio, né, sei lá, o filme Contato, por exemplo. O Alien do Contato é tudo melhor que o humano, em todos os aspectos, ele é gênio, ele não sei o quê. Ou o Alien lá do filme Interestelar também, né, os seres que construíram lá o buraco negro também são seres pangalácticos, sei lá quem. Não, nesse caso não, é tipo muito legal, cara, isso a gente não costuma ver. Ou os aliens são muito incríveis ou eles são muito ruins, e aqui não, eles se complementam. Hi, Grace. You're in a ball. So rocky, no Diane Grace atmosphere. I come up. Oh, you're coming up. Foreign body detected. Grace and Rocky, big science. How to kill astrophage together. I keep going this way? This room's boring. Rocky! Science, save Earth, save Earth. Good slam. Put this down here, question. Dentro dessa parte, né, a gente tem talvez o vilão do filme, é esse micro-organismo chamado astrophage, né, que ele é literalmente um micro-organismo que ele come a energia do sol ali e tal. E essa é uma ideia meio doida, e eu até lendo aqui para falar sobre o filme eu vi que ela não é biologicamente plausível, assim, da forma como é apresentado no filme, né? Mas, tudo bem, porque aqui a gente tem uma ideia é um simbolismo, assim, né? Uma ideia, ele funciona quase que como uma metáfora, justamente para essa questão de crises globais, né? Tipo mudança climática, pandemias e tudo mais. Como é que você viu isso, Sil, essa urgência de que existia, né, esse micro-organismo que tá ali para devastar tudo e é ele o catalisador, né, de todo esse movimento de ir pro espaço, mandar as pessoas meio que pro sacrifício ali e tal, para tentar chegar numa solução e tal. Como é que você viu essa ideia mesmo desse micro-organismo dentro da história? Eu acho legal que não é exatamente um vilão tradicional, né? Como o Pedro estava falando, né, dos alienígenas que vem com uma, tipo, Independence Day, assim, uma nave em cima da Casa Branca e tal. Então, é um
bicho que a gente não vê, mas que a gente sabe que tá causando um problema que vai matar, sei lá, 3/4 da população em 30 anos, assim. Então, é como você disse, Rafa, é uma metáfora, né, para um problema que a gente tem. Eu acho que o Andy Weir é muito otimista na resolução, né? Mas eu acho legal, assim, porque o que a gente vê na Terra, assim, nesse filme, são os cientistas ali. É esse grupo que tá tentando resolver o problema. A gente não sabe, o máximo que a gente sabe de como está sendo tratado pela humanidade são as crianças perguntando pro professor o que está acontecendo. E é ótimo que ele explica para as crianças, é aquela coisa do The Office, explica para mim como se eu tivesse 5 anos. E é exatamente o que ele faz. É o melhor jeito de explicar as coisas, né? Exato. Então não fica nada muito cabeçudo, né, pra gente poder sacar exatamente o que tá acontecendo, assim. Então a gente não vê esse problema no mundo, a gente não tá vendo, sei lá, governos. A gente não tá vendo as pessoas, sei lá, correria para comprar papel higiênico, ou gente que nem acredita que isso tá acontecendo de verdade, sabe? Tipo, nada disso importa pra gente que tá assistindo o filme. A gente tá ali com os cientistas. Inclusive, eu tava até lendo uma coisa, eu não lembrava disso no livro, mas parece que tem, que as escolhas que a Strat faz vão colocar ela na cadeia depois. E ela tá escolhendo mesmo assim, sabe? Tipo, eles estão tomando atitudes ali entre esse grupo que, se fosse depender de esperar a boa vontade, etc., não ia nem acontecer, né? Então, isso também eu acho que entra um pouco na suspensão de descrença, porque se a gente olhar para o mundo mesmo, não é exatamente isso que está acontecendo com a questão climática, por exemplo. Mas eu acho legal levar apresentar o problema desse jeito, sabe? Eu acho que esse senso de urgência é muito bem colocado no filme. Por mais que a gente não esteja vendo o mundo, mas ali entre essas pessoas a gente entende que, tipo, a gente tem que correr com isso. E tanto que, poxa, morreu todo mundo que ia nessa missão. Olha, professor Grace, é você que vai, sabe? Não tem como esperar, não tem como... E você não tem essa escolha, né? Ah, eu não quero ir, você tem certeza que vocês vão arrumar outra pessoa. Não, então a gente vai te desmaiar e te colocar na nave e você vai acordar daqui a 11 anos. Inclusive por isso que ele esquece. No filme não fica claro, né? Pode ser que eles não mencionam isso, que eu me lembro, eles não mencionam em nenhum momento o motivo que ele acorda sem lembrar de nada. Mas no livro, é justamente porque como ele foi colocado à força na nave, que eu acho ótimo a gente descobrir isso depois, assim. Eu acho muito bom como vai montando o filme, que você vai descobrindo os processos, tudo. Conforme vai lembrando, a gente vai descobrindo a história, né? Faz sentido. Mas por quê? Porque eles não queriam que o cara acordasse na nave e lembrasse de tudo, inclusive lembrasse que ele estava ali à força. Tipo, era melhor que ele não lembrasse, já que teriam os outros humanos juntos, que estariam junto com ele, e seria um processo mais natural. Só que os outros humanos acabam morrendo, ele acorda sem lembrar de nada. Mas faz sentido terem dado essa amnésia, esse bloqueio temporário de memória. Mas é interessante isso, né? Porque enquanto a Sil estava falando, eu lembrei de um negócio que eu acho que vocês devem ter ouvido já falar e tal, que existem algumas teorias, enfim, dentro da parte acadêmica e filosófica e tal, que fala um pouco sobre essa coisa de que o ser humano ele só toma uma atitude quando a situação está a ponto de colapsar, assim, né? Então, existem algumas teorias nesse sentido. Tem, por exemplo, uma teoria que veio de um livro que chamava Colapso, que é de um historiador chamado Jared Diamond, que ele vai analisando, tipo, várias civilizações que desapareceram, e ele identifica um padrão, assim, que todas elas ignoraram sinais claros de deteriorização por décadas, e eles só agiram quando já era tarde demais. E ele chama isso de pensamento de grupo aliado ao distanciamento da elite. Então quem decide está longe demais do problema para sentir a urgência. Esse eu acho que é uma das... chama teoria do colapso, né, do Jared Diamond, que eu acho
que é muito interessante quando a gente olha para essa situação, assim. A nossa situação hoje, quando a gente fala do colapso climático e tudo mais que a gente já está vivendo e que muitas pessoas ainda negam, e quando a gente também coloca isso dentro do filme, porque é meio que isso que a Sil falou, assim, tipo, a cientista lá, a empresária, enfim, chega pro cara e fala assim, tô te dando a liberdade de você escolher, se você quer se suicidar ajudando a nossa humanidade, ou se você quer ficar aqui, né, e continuar seus estudos. Quando ele fala, não quero ir, ela fala, tá bom, eu te dei a liberdade de escolha, só que assim, é isso, a gente tá numa situação de colapso e você vai ter que ir pro sacrifício, amigo, não tem o que fazer não, é isso. E sabe uma coisa que eu achei legal, assim, é que enquanto o Ryland teve essa escolha que ele não quis, né, mas depois lá no final, quando ele tem que escolher entre salvar o Rock ou voltar pra Terra, aí ele escolhe salvar o Rock. Pois é. Né? Pois é. E ele, né, assim, eu até achei, esse é um ponto de crítica, assim, pra mim, que eu achei que ficou um pouco, esse final eu achei que ficou um pouquinho acelerado, sabe? Uhum. Ele toma essa decisão um pouco mais rápido, tudo ali se resolve um pouco mais rápido. Depois que eles se separam, assim, eu acho que foi um pouquinho... Ok, o filme tem 2h30, gente. Mesmo assim, né? Mas eu achei que ficou um pouquinho mais rápido do que eu esperava, assim. Mas nada que estrague a experiência também, né? Só um pontinho ali que me chamou a atenção mais negativamente. Assim. Exatamente. O Henrique salvaria o Rock também, né, Henrique? Salvaria. Eu achei ele bonzinho. No começo eu achei ele um pouco tóxico. Eu falei, achei assim, nossa, que relacionamento tá difícil. O coitado do Grace escondidinho, cochichando, tá falando com quem? Uhum. Tá falando no WhatsApp com essas meninas aí, já falei pra não fazer isso. Né? Deu uns gatilhos, mas eu gostei, assim. Eu acho que ele tem uma redenção, digamos assim, no final. E ambos se sacrificam, né? Quando o Rock, ele sai da cápsula e ele tira o Grace, e daí você vê que ficou como se fosse um carvão, né? Pelo chão. Ele tava pronto pra morrer pelo amigo também. Então, derrubei algumas lágrimas de masculinidade durante o filme. Paciência, eu sou muito emotivo, tô ficando velho, chorando. Mas porque, tipo assim, principalmente com a história que eles falam, né? Não, vou ficar olhando você dormir pra saber que tá tudo bem, assim. Eu achei essa relação muito legal. E no fim do filme, assim, é muito, muito gostoso ver que o Grace ficou de professor, ela em Iridian, né? Pelo que eu entendi, eu não sei se é no planeta ou se é numa lua do planeta, e eles fazem um domo pra ele, é isso, né? Um domo, porque é um planeta que tem uma atmosfera de amônia, não tem luz nenhuma, né, como eu falei, então eles criaram esse domo. A minha lembrança, pode ser que eu esteja, mas a minha lembrança no livro era uma coisa mais discreta. Eu imaginava que era tipo uma casa, assim, ou pelo menos um domo pequeno, né? Assim, pô, é o tamanho de não sei, de uma construção. Não, lá no filme é gigante, tipo, o cara tem uma praia. Pô, achei, o cara fizeram ali uma construção. Aí colocaram uma iluminação, porque tudo aquilo que vocês estão vendo não vem do sol, porque não bate luz lá. Criaram essa iluminação, não sei exatamente como, para que o Dr. Grace possa enxergar, senão ele ia ficar no escuro o resto da vida, né? Mas é legal. Eles... Eu acho que faz sentido, assim, claro, isso é uma suspensão de descrença também. Será que é possível fazer essa terraformação no meio de um planeta de amônia? Eu não sei, mas não importa, assim, né? Esse é o de menos. Eu achei legal de eles deram esse final também, que é engraçado, se resolve. Embora eu também tivesse ok se ele morresse. Sim. Não seria, acho que ele morrer, ele ia morrer, ele tava pronto pra morrer. Aí depois ele descobre que tem como salvar. Aí ele vai lá, salva, aí descobre que o negócio tá contaminado. Aí ele vai morrer de novo, aí ele consegue descobrir um jeito de salvar, aí ele tá feliz, aí descobre que o Rock vai morrer, aí ele sacrifica pelo Rock. Tipo, várias vezes ele viveu e morreu. É que nem o Alto da Compadecida, né? Ficar vivo, rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar vivo, ficar morto. E eu fiquei com uma dúvida do final do filme, quando mostra a Strato. Ela tá no navio, ela tá, tipo, sei lá, no Ártico, que tá com aquele monte de gelo, ou ela tá no meio do oceano X, só que tá tão fria a terra que já tá congelando a água do mar? Então, isso me incomodou um pouco, porque... Eu fiquei perdido onde ela tava, entendeu?
Então, eu fiquei pensando sobre isso. Pra mim, não faz sentido você ir pro Ártico, tipo, se a Terra já tá ficando fria. Você vai pro lugar mais frio, né? e você tem um barco que pode navegar, você é o porta-avião do mundo, assim. Você tem liberdade pra ir pra onde você quiser. Você vai pro lugar mais quente. Então, ou seja, eu tô supondo que ali... porque a Terra já tá muito fria. Mas se a Terra chegou no ponto de congelar os oceanos, que se ela tá, digamos, no Equador e tá daquele jeito, aí, amigo, eu acho que... O continente já era, né? Já era tudo, né? Então, por isso que eu achei que eles foram... Claro, eles queriam mostrar que já tava muito ruim. Eu só achei que talvez eles pesaram a mão, mas enfim, talvez realmente já tinha ido tudo pro caralho, pode ser. E aí só sobrou uma criatura de humano. Eu acho que ela tá no oceano, enfim, tá no meio de um oceano ali, onde eles já estavam, mais ou menos, sabe? E realmente a Terra que congelou. Porque quando ele tá pra voltar, ele faz um cálculo lá, né, de quanto tempo demora pra ele voltar e não sei o que e tal. Uhum. Então ele já tá meio em processo de volta, e aí quando ele vai refletir o que ele faz, e aí ele libera aquelas amostras lá, aquelas cápsulas para voltar para a Terra. Aquelas cápsulas provavelmente demoraram, né, mais um tempo. Não sei nem se às vezes elas demoram até um pouco mais, porque, enfim, às vezes não tem a energia suficiente ou a velocidade como a nave teria, por exemplo. Então você tem algumas brechas ali, né? Então, essas cápsulas, né, que são os Beatles, inclusive literalmente os Beatles. E mesmo. tem o nome deles, né? Elas levam, em princípio, o mesmo tempo. Por quê? Porque elas usam o mesmo sistema de propulsão da nave, que é o spin drive. Uhum. E eles fizeram... E como são mais leves, elas poderiam, inclusive, ir mais rápido. Só que como eles já vão praticamente à velocidade da luz, né? Isso é até legal mencionar um pouco. Faz todo sentido. A humanidade não teria nunca, hoje, condição, tecnologia para fazer uma viagem para um outro sistema solar. A gente não teria. E o jeito que o Andy Weir resolve isso é o próprio inimigo que cria o problema também traz a tecnologia nova, porque esse astrófago, esse astrophage, ele consegue armazenar uma energia insana. Uma única célula dessa, né, ele absorve a energia do Sol, transforma em matéria. E depois, usando lá a relação E igual a MC quadrado, né, você tem um grama de matéria carrega uma energia gigantesca. Então, ele não explica o jeito que essa ciência é feita, né? O jeito que esse bicho faz, que também não importa, é um ser alienígena, mas ele é plausível no sentido, as energias, os cálculos estão todos corretos. Realmente, ele pega a energia do Sol, converte em matéria, e aí poucos gramas ali tem uma energia absurda. E é justamente esses bichos que são colocados dentro dos motores ali, e aí você basicamente faz com que eles todos liberem essa energia simultaneamente. Então é assim que a gente consegue chegar até próximo da velocidade da luz. Então tanto a nave quanto os Beatles, eles voam próximo à velocidade da luz, então levariam o mesmo tempo, que eu acho que é por volta de uns 5 anos, 4 anos e meio, não tenho certeza agora dos números, mas esse do ponto de vista de quem está fazendo a viagem, porque na Terra passa mais tempo por conta da relatividade. No final das contas, passa-se, por volta de acho que uns 20 anos. Talvez eu esteja errando as contas, tá, gente? Mas é por volta disso. Sim. Desde que ele sai até quando ele volta, eu acho que passa por volta de uns 20 anos. Exato. Então, e que eu acho que bate com a data que é falado lá, né, no começo, quando ela fala da Terra, que ela fala isso, né, em torno de 20 a 30 anos ali, que a Terra vai colapsar, né, que vai ter problema. Então, na verdade, quando a gente vê aquela cena dela na Terra, a gente tá na iminência de realmente... assim, de repente a gente perder aquela quantidade de pessoas que eles tinham previsto perder, mas ainda não está naquela situação. Então eu acho que o filme tenta ilustrar, quando ele coloca o mar com essas placas de gelo ali e tal, eu acho que ele meio que tenta ilustrar isso, assim, ferrou, já tá bem ferrado, mas ainda não tá totalmente ferrado, entendeu? Tipo, o oceano ainda não é um grande gelo gigante assim, ele ainda tá navegando, ainda tá acontecendo esse tipo de coisa, né? Então acho, sei lá, eu entendi dessa forma. That is a great question. You know what? Try this. Why is a school teacher in space? Question. No. Don't like that voice. Can't unhear it, really. Scary. Let's try this. Ooh. Nope. Why is nope. school teacher No need. in space? No need to even continue. Good. Nope.
Why is a school teacher in space? What's so funny? Question. Why is a school teacher in space? I mean... It has charm, but no. Why is a school teacher in space? Why is a school teacher in space? That's not bad. I like. All right. And in answer to your question, I have no idea what I'm doing in space. I don't remember. Mas só para voltar também no que a Sil estava falando sobre a escolha, né? Eu gosto de ler um pouco sobre essa parte de filosofia e tal, e vira e mexe a gente faz uns episódios aqui no Cinemação que fala sobre filosofia, e tem dois caras que eu enquanto eu estava estudando aqui pro podcast, que me vieram à mente, depois eu fui confirmar se era isso mesmo, que eu acho que combinam com esse filme, que um chama Albert Camus, que é um filósofo, e ele dizia que a vida não tem um propósito pronto, assim, né? Embrulhado em papel de presente e tal, esperando você. Você acorda todo dia num mundo que não te deve explicação nenhuma, e aí você tem duas opções. Ou você entra em colapso, ou você constrói seu próprio sentido e segue em frente. Essa era a ideia do Camus, né? E quando a gente vê o Grace acordando no início do filme, sem saber quem ele é, onde ele tá e por que ele tá ali, né? O que ele tá vivendo exatamente e tal, é meio que essa ideia, né? O universo não deixou bilhete nenhum, não tinha explicação nenhuma ali pra ele. Eles acreditaram que ele em algum momento ia juntar as peças e ia cumprir com a missão ali, que foi um risco, né? Porque a missão era tão arriscada, e eles falam isso ao longo do filme, né? Que os dois astronautas que estavam lá morreram no caminho. E, inclusive tem uma frase muito boa lá, quando eles estão tentando convencer o Grace aí, que os dois astronautas viram para ele e falam: você fique tranquilo que você não é astronauta, mas você estará em ótimas mãos, assim. Que mãos, né? Que mãos são essas? Mas enfim, e ele não entra em pânico, assim, ele fica ali meio agitado, meio nervoso e tal, mas ele pega o método científico e ele usa esse método científico como bússola, assim, e aí a ciência para ele vira esse motivo de continuar, e isso é muito a ideia de Camus, assim, né, na prática. E o outro é o Immanuel Kant, né, que também é super estudado, e que o Kant dizia que a gente age de um jeito que a gente gostaria que o mundo agisse. Então a gente não tem que ficar esperando recompensa, a gente tem que agir como a gente acha que o mundo deveria agir, não por medo, mas porque é a coisa certa a se fazer, né? E aqui a gente tem Kant no final do filme, porque o Grace, ele poderia voltar para a Terra, né? Ele poderia ir para casa, ver o sol de novo, tomar o café quente dele ali e tal, mas ele escolhe ficar e salvar o Rock, né? Sem garantia nenhuma de que ele ia conseguir, sem aplauso, sem ninguém assistindo aquilo e tal. Então, aqui a gente tem um outro filósofo, né, que a gente pode trazer para a mesa. E eu acho que isso tem muito a ver com justamente esse caminhar que o Grace tem ao longo do filme. Porque ele começa negando a missão, ele não quer viajar, ele não quer se envolver, ele tenta sempre relutar ali e tal. E aí, quando ele tá efetivamente lá, ele que já é um cara muito sozinho, né? Ele já é um cara muito introspectivo ali e tal, mas ele já é um cara sozinho, ele tá distante da humanidade, ele não tem contato com pessoas nenhuma, ele não consegue falar com ninguém e tal. Então, a conexão dele é puramente no imaginário, no emocional, assim. E aí, quando ele conhece uma criatura que traz esse laço afetivo, aí ele entra nesse dilema, né, existencial. Tipo, o que eu faço? Eu volto lá para aquela civilização que eu conheço, mas que eu tô aqui há 10 anos, 15 anos sem contato nenhum. Não sei se as pessoas que estão lá já morreram, se estão vivas, não sei o quê. Ou eu tento ajudar essa criatura que é uma criatura que eu tive uma relação de irmandade aqui. E eu acho isso tão legal, né? Porque, assim, essa mensagem do filme, do livro, enfim, ela é muito bacana, porque é uma... aí eu tenho que concordar com a Sil. É uma mensagem muito otimista, né, gente? Infelizmente.
é a parte mais ficção do filme, né? A humanidade. Maior suspensão de descrença. Exato. Porque cara, porque é difícil mesmo você imaginar isso tudo acontecendo, assim, e tal. Realmente, esse tom é meio uma coisa meio anti-interestelar, lembra aquela do Interestelar que já tem um tom mais pessimista assim e tal? Não sei, é uma coisa. Vocês acham que isso chega a ser ingênuo da parte do autor, assim? Eu acho que a gente também precisa de, principalmente dentro da ficção científica, que acho que muito da ficção científica que a gente tem hoje é distopia, é tudo dando errado, é o mundo indo pro saco. Ok, que aqui talvez o mundo tenha ficado muito ruim, né, nesses 20 anos aí, mas acho que a gente também precisa de otimismo, e é difícil de ver, e aqui a gente tem um blockbuster, é um filme de 250 milhões de dólares, sabe, de orçamento, assim, que espero que torço para que se pague, porque acho que vale muito a ida ao cinema, né? Mas acho que, assim, até pode ser ingênuo, mas acho que é muito bem-vindo esse tom também, principalmente dentro desse gênero, sabe? Uhum. Porque é isso, a gente só tá acostumado com desgraceira, assim, e é legal ter um coração quentinho de vez em quando, sabe? Personagens, porque assim, todos os personagens aqui, e no Perdido em Marte também, se a gente for querer, né, trazer ele um pouquinho também, é todo mundo gente boa, sabe? Não tem ninguém que você fale, puta, que pessoa desprezível, detestável, sabe? Até a Strat, que talvez fosse, é uma pessoa que talvez seja mais fria e tal, mas ela tá fazendo o que precisa ser feito. E mesmo assim, eu não vejo ela como uma carrasca, assim, sabe? Uhum. Mas tem escolhas que ela também precisa fazer e que, né, outras pessoas talvez não fariam, talvez fossem um pouco mais, sei lá, mais moles, assim, nesse sentido. Mas alguém precisa fazer. E mesmo assim, tipo, eles colocaram essa cena do karaokê, eu acho até pra dar um pouco mais de... quebrar um pouco, né, essa personagem dura, assim. Mas mesmo assim, até ali eu acho que tava super ok. Ela é sincerona, assim, tipo, tem uma cena lá que o Ryland fala, eu vou morrer, né? Ela fala, gente, né, seria melhor que não, né? É um jeito de falar. Mas acho que não tem personagens assim que são, novamente, né, não tem nenhum vilão clássico, nem os astrófagos são vilões clássicos, eles são micro-organismos que estão ali biologicamente fazendo ninguém fazer também, né? E a gente tá se lascando no processo e outras civilizações também estão. Mas eu acho legal ter esse tom também no cinemão, né? Acho bom. A minha lembrança no livro é que a Strat era um pouco mais durona, assim. Mas eu não sei, posso estar também viajando. Porque acho que eles deram uma aliviada um pouco no filme. Até essa cena do karaokê, que acho belíssima cena, acho que foi super legal. Não é uma crítica, mas acho que o filme eles deixaram até mais palatável e mais positivo, mais família, talvez, do que o livro. Embora o livro, ele é otimista, sim. Eu acho que o Andy Weir tem essa característica, menos no Artemis. O Artemis é mais complexo, enfim, acho que, mas tanto no Perdido em Marte quanto nesse, tem muito essa coisa. Mas é porque ambos esses dois livros, eles estão partindo de uma premissa, que aí eu não sei, né? Não quero falar, eu não conheço o autor, até gostaria de conhecer mais dele, porque ele escreve coisas tão legais do que ele acredita e tal. Não sei se ele é inocente, ingênuo ou não, mas a premissa que ele coloca é uma premissa que, até já que a gente está falando de filosofia, existe essa corrente da filosofia que diz que uma salvação possível para a Terra, né? A gente vive aqui um planeta que não tem uma unicidade, cada vez mais a gente está vendo esse esgarçamento, né, das tensões. Eu acho que na época do Perdido em Marte, eu acreditava mais naquele cenário, né, porque, sei lá quando que foi no começo dos anos 2000, sei lá, alguém sabe? Não. O filme é de 2016, o livro não sei. O livro deve ser 2010, sei lá, não sei. Mas a minha lembrança, naquela época, é que eu conseguiria ver naquela época, um consórcio tentando salvar, né, a Terra, tipo, várias pessoas ali tentando salvar uma pessoa em Marte. Tipo, não me soou naquele período. Hoje parece
Impossível. Hoje, com o mundo que a gente tem hoje, sabe, me parece assim, nossa, isso parece inocente, mas naquela época não me pareceu inocente. Agora, nessa premissa atual, ele coloca que a ideia é o seguinte, o jeito para a Terra se salvar seria, de repente, ter uma ameaça alienígena. Né? Esse é o pensamento. Assim quando tanto faz se você corintianos e palmeirenses, quando tem Copa do Mundo, se ajudam e torcem pelo mesmo time, e torcem pelo jogador do time oposto, porque tá na seleção, a gente se une no momento que você tem uma coisa externa. Quando você não tem nada externo, inimigo comum, assim. Exato. Quando você não tem nada externo, você exacerba as suas próprias diferenças. Então você cria os seus inimigos locais. Quando você tem uma ameaça de fora, não importa. Chineses, americanos, europeus, brasileiros, para todo mundo se ajudar para, de repente, se vier uma ameaça de fora. E eu acho que isso é plausível. O problema é que hoje, se a ameaça não é clara e vem com uma narrativa, esse é o problema. Então, por exemplo, o aquecimento global, que já é tão patente para tanta gente, para a ciência em geral, mas por que a gente não está todo mundo se unindo por conta disso? Esse poderia ser o alien, esse poderia ser o problema externo. Primeiro que esse problema não é externo, ele é causado pelo ser humano, e aí já começam a apontar de dedos. Você poluiu mais, é você que está fazendo. Não é. Então começa que não é externo. E segundo que as pessoas, elas não é um jeito simples de você mostrar o seu ponto. Não é como você aponta para uma nave que está no céu e fala assim, ali está o problema, ele está destruindo a gente. Não, não, mas veja bem, não é isso, não está acontecendo. Aí tem os mil negacionistas. Então, eu aprendi por conta disso que mesmo quando o alienígena chegar na nossa porta, vai ter gente que vai assim, não, é só uma ilusão, não, isso foi feito pela NASA para enganar você. Então eu acho que a gente, eu tirei eu tinha um pouco dessa esperança de uma ameaça de fora para salvar. Hoje não. A ameaça de fora vai ser manipulada e vai ser tudo um show aí de fake news e a gente vai estar na merda mesmo. Tá aí acho que não olhe pra cima, né? Exato. Ótimo exemplo. Exatamente. O Perdido em Marte, o livro nos Estados Unidos, saiu em 2014. E o Devoradores de Estrelas saiu 7 anos depois, saiu em 2021. O livro lá nos Estados Unidos. A gente pode dizer que o Andy Weir, ele ainda é um cara otimista, né? Porque ele tem uma coisa que, assim, pelo menos aqui a gente vê que ele olha, né, pro ser humano e tal, e ele meio que fala assim, galera, não é força, não é a coragem, né, no sentido clássico de você ir lá com um machado, uma espada, um escudo e tal. Não é isso. É a vontade de continuar tentando. A gente, né, quando não tem mais ninguém assistindo, é aí que a gente tem que continuar fazendo e tal. Então ele tem um discurso realmente otimista, e eu acho que eu acho que talvez esse discurso é o que encante tanto, né, no filme, assim. His eating habits are exotic. Grace looks disgusted when eat. How do you look when you eat? It look beautiful. Show me. Oh my god. Oh my god. He has incredible hearing. He can see through walls. Personal space is at a premium. Who is Grace talking to? Question. There's no way you can hear me right now. Can hear. Who are you talking to? You can hear this. Yes, Grace say you can hear this. What about this? Yes. Oh my god. Look at this. Look how far away he is. That is where he is. Hello, Grace. He's right here. Hello, Grace friend. Okay. Eu queria só fazer mais 2 observações sobre o filme, só pra gente concluir o papo, né, sobre o filme, assim, que é o seguinte, a primeira é o Ryan Gosling, assim, né, eu achei a atuação dele, eu achei uma das melhores performances que eu já vi ele fazendo, assim, eu gosto muito dele em Drive, eu gosto muito dele em La La Land, né, Blade Runner 2049, ele tá muito bem e tal, mas aqui ele cria um personagem que é ao mesmo tempo ordinário e extraordinário, assim. E eu acho isso
maravilhoso como ele consegue equilibrar essa balança, sabe? Primeiro porque ele foge justamente desse estereótipo, né? Ele não é o astronauta heróico, ele não é o gênio solitário, ele não é o escolhido e tal. Não, ele é um professor de ciência do ensino fundamental que foi literalmente sequestrado, né, para uma missão suicida, porque era a pessoa mais qualificada disponível ali, depois de um acidente que teve, uma explosão que matou o cara que iria, né, fazer a missão no lugar dele. Então, assim, ele não queria estar ali. E ele não se acha um herói, né? Ele tá tentando só sobreviver. E ver esse cara vulnerável, assustado, com um senso de humor, e é um senso de humor meio patético, assim, né? Uma coisa meio que transforma justamente alguém que é capaz, né, de sacrificar tudo por uma amizade improvável e tal. E esse arco de personagem de verdade, assim, é um nível extraordinário de atuação dele, sabe? A cena que, eu não sei se pegou vocês, mas a cena que mais me pegou no filme foi a hora que o Rock vira pra ele e fala assim: cara, e aí, quando voltar pra casa, você vai ver lá as coisas como vão melhorar e tal. E ele meio que fala, eu não vou voltar, não tem, eu já sabia. Daí o Rock fala, pô, você não contou isso pra mim? Ele, já tô acostumado, já estou maduro com isso, eu já sabia que isso ia acontecer, conheci você, é uma missão maravilhosa, não sei o que, tal. Daí o Rock fala, eu posso te dar o combustível, vai me atrasar em 6 anos a minha viagem de volta, mas eu te dou e você consegue voltar. E ele vira chorando, e ele falando, eu falei tudo da boca pra fora, não tô acostumado a nada. Cara, eu achei isso tão maravilhoso, assim, essa vulnerabilidade, sabe? Eu não sei, eu achei ele maravilhoso, assim. O que vocês acham do Ryan como Grace? Eu achei que é isso, você falou do Drive, né? Teve a Barbie também recentemente, e acho que deu uma boa misturada no que ele consegue fazer, sabe? Tanto no drama, assim, como na comédia. Acho que exige muito fisicamente também, né? Tanto o humor físico como algumas cenas de ação ali, enfim. E acho que ele mandou bem em tudo. Então, quando anunciaram ele como escolha para o papel, eu fiquei meio, será? Sabe? Uns anos atrás já, porque ele é produtor também, e se eu não me engano, ele entrou no projeto antes do livro sair. Então, tipo, botou fé mesmo, sabe? Total, pois é. No trabalho do Andy Weir, no filme, enfim. E acho que assistindo o filme agora, acho que foi a melhor escolha mesmo. Ele acho que também concorda, acho que ele mandou muito bem. Eu tava bem receoso no começo. Inclusive, quando anunciaram que era ele, eu cheguei a fazer um post em algum lugar, sei lá, no meu Instagram, dizendo por que colocaram o Ryan Gosling, sabe? Eu sempre achei ele meio sem sal, eu não sei. Pra mim, né, eu não vi todos os filmes dele. Você foi hate de Ryan Gosling, Pena. Mas eu posso mudar de opinião e eu estou aqui me retratando. Eu gostei muito da atuação dele, então acho que isso conta demais. Eu já, sabe, cara, eu não sei nem explicar, não que eu achasse que as outras atuações dele não foram boas, simplesmente é uma coisa que eu nunca acreditei totalmente, sempre pra mim ficava assim, sei lá, não sei explicar, se ele tem muito cara de americano, alguma coisa nele me tirava um pouco essa coisa. Mas nesse filme não, eu já me retratei, né, já até gravei um vídeo falando que ele mandou muito bem, que tá aprovado, assim, eu acho que concordo aí com o que o Rafael disse. Vários momentos ali muito difíceis de atuação, que você brinca com a comédia e com o drama muito rápido, e cara, ele mandou bem, tem que aplaudir mesmo. Tem que aplaudir, pois Deixa só eu contar. O Andy Weir fez um tweet em 2022 dizendo que ele escreveu que a Emma Stone será o Rock na adaptação de Project Hail Mary, junto com o Ryan Gosling, que será o Ryland. Aí ele escreveu: ainda que o filme seja um pouco diferente do livro, a dinâmica e as cenas de romance vão compensar essas pequenas mudanças. Caraca. É uma piadola. Mas
Acho até importante a gente também pontuar que quem interpreta o Rock é o James Ortiz, que ele é um desses puppeteer, né? Então, o Rock é um boneco também. Uhum. Então, acho que até é bom, porque o Ryan Gosling não precisou ficar atuando com... Eu lembro de uma vez que saiu uma notícia de que o Ian McKellen chorou no set do Hobbit, porque ele ficava tipo, como que eu posso atuar com esse monte de vareta? E era tipo, ao invés de ter hobbits e anões, né? Nada existia ali naquele set. E aqui é totalmente diferente, como o Rafa já falou, né? Dos efeitos práticos e tal. Sim. Então acho que eram 7 pessoas manipulando o Rock, e o James Ortiz era uma dessas 7, e ele também fez a voz, né? A voz que foi a escolhida é a dele. Mas você sabe como foi essa escolha, Sil? Não sei. Não era ele que ia fazer. Ah, é? É. Conta mais, então. Eu vi uma entrevista deles falando, do diretor, enfim. Eles estavam ensaiando, né? Imagina, já tinha uma voz escolhida, já tinha alguém, um ator de voz, que não era um manipulador de boneco, era um ator de voz, que eu não sei exatamente quem era, eles acho que nem mencionaram pra não pegar mal, mas durante os ensaios, durante os negócios, o James Ortiz acabou fazendo, porque você tá lá treinando, você faz as vozes, e aí chegou uma hora que eles olharam e falaram assim, gente, não tem como não ser o James Ortiz, tipo, tava todo mundo acreditando, sabe? Aí dispensaram outra pessoa e falaram, vai ser você, em princípio ele nem era um ator de voz, e é muito legal quando falam que ele se apegou tanto, né, assim, que ele se expressou tanto, porque, gente, como é que você faz um boneco sem rosto se expressar? Como é que nós conseguimos nos emocionar com algo que não tem rosto? Parece impossível. Então, assim, é um trabalho excepcional de voz junto com o corpo, junto com tudo, né? Obviamente o Ryan Gosling tem sua parte também de ser esse porta-voz desse sentimento pela gente, mas, cara, aí foi meio que isso que ele virou. Foi sem querer, as pessoas olhavam assim, tem que ser ele, não tem como não ser. A pessoa que criou o Rock lá como marionete, né? Foi o Neil Scanlon, e ele tem um Oscar por o Porquinho Atrapalhado. E ele fez... Ele era da Jim Henson's. Na verdade, a Jim Henson's Creature Shop, que é a divisão lá da empresa do Jim Henson para criar mesmo as criaturas. Tanto é que eu vi um videozinho, acho que foi no Instagram, um shorts e tal, mostrando o Ryan Gosling interagindo. E aí era um monte de gente segurando. Me lembrou muito. Esses tempos atrás teve o Cristal Encantado, né? O prequel pela Netflix. E aí a gente viu bastante desses puppeteers. E o Scanlon, ele também fez todos esses novos filmes do Star Wars desde que a Disney comprou. Ou seja, Rogue One, Endor, os 3 novos lá com a Rey. Tudo foi esse cara que supervisionou as criaturas e os droids. Nossa, é impressionante. Não à toa a gente vê realmente que esse o Rock aqui é um ponto alto mesmo, assim, né? Que era o segundo ponto que eu ia trazer para vocês, assim, porque eu adoro a cena do sacrifício do Rock, sabe? Para salvar o Grace naquela missão. Porque a cena, eu acho a cena muito bem construída, porque a gente tem um piscar de luzes, assim, né? A gente não consegue ver a cena em sequência, assim, tipo, ele quebrando o vidro, descendo, pegando e tal, porque é meio que uma visão do Grace, né? A gente tá de mão dada com o Grace nesse filme. Então a gente tem ali essa visão do Grace, assim, é tudo acontecendo meio sem você entender direito as sequências e tudo mais. E quando o Rock ele sai da cápsula para pegar o Grace, para levar, para ele, né, para ser socorrido e tudo mais, a gente fica vendo aquela coisa meio um som de queimar, não sei o que, não dá pra entender direito. E aí depois, quando você tem a câmera mais tranquila, depois desse piscar e tal, e aí você vai vendo aquelas manchas de queimadura, né, no chão ali e tal, a gente vê que justamente o Rock ele foi para um ambiente muito gelado para ele, né? Ele tava perdendo o calor que mantém ele ali, né, dentro da atmosfera dele. Então você vai vendo esse sacrifício mesmo que ele fez. E putz, ali eu falei assim, cara, esse filme me capturou 100%. Porque ver o Grace dormindo do lado de uma pedra e você ficar emocionado, torcendo para que a pedra se mexa, cara... Acorde, né? Acorde, pedrinha!
Aí pegou. Aí não, aí me ganhou. Aí já era. É muito legal mesmo essa cena. E eu acho que não só a questão do calor, né, do frio, no caso, porque ele vive numa temperatura maior, mas pensa só, ele vive numa atmosfera de amônia. Amônia para nós é um negócio tóxico, né, assim, muito forte. Mas a nossa atmosfera é oxigênio. Oxigênio já foi responsável por uma das maiores extinções em massa do planeta Terra. Os primeiros seres vivos no planeta Terra não produziam oxigênio. O oxigênio era um veneno, porque ele é muito reativo. É uma das coisas mais reativas, dos elementos mais reativos que existe na tabela periódica. Então, quando começaram os primeiros seres a produzir esse oxigênio, inundou de oxigênio a atmosfera e matou 95% de todo mundo. Aí quem sobrou foi as pessoas, os seres que conseguiam lidar com oxigênio, e depois a gente virou seres que respiram oxigênio. Mas se a gente for pensar que o Rock entrou numa atmosfera de oxigênio, ele deve ter sofrido, porque isso possivelmente era assim como a gente entrar num banho de amônia. Pois é. Independente da temperatura, só por conta da reação química ali, deve ter sido bem doloroso. Exato. Nossa, impressionante. Vamos no detalhe da semana, aquele momento para dar dica para vocês, né, fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Henriquinho, vamos começar com você, o que você trouxe de bom? Já queria inclusive te dizer que eu segui uma recomendação sua, senhor Henrique Risato, de uma série do Prime, que é aquela série que conta a história do Gacy, aquele serial killer que se vestia de palhaço. Do John Wayne Gacy. Isso. E, cara, muito boa série, hein? Gostei. Da hora. Não sei se a Sil assistiu já. Ainda não. Ouvi sua indicação, inclusive. Devil in Disguise. Legal, que bom que você gostou, Rafa. Mas eu vou fazer algumas um pouco mais... Não, eu ia falar mais lights, mas não. Vou dar 2 indicações. Boa. E esse post é patrocinado pela Netflix. Porque tá lá na Netflix. Eu acho que o primeiro deve estar em outro lugar. Que é... Eu tenho assistido bastante animes antigos, né? E aí, um dos que eu peguei esse ano pra assistir, eu vou fazer aquelas maratonas bem vagarosas. Assisto um episódio por dia. E no máximo, assim. E um dos que eu voltei a assistir é um anime que passou no SBT, bem no começo dos anos 90. Ele passava no SBT de manhã, que é Guerreiras Mágicas de Rayerth. Ele... tá na Netflix. Eu acho que ele tava no Prime Video, eu não sei se ainda tá. Mas são 2 temporadas. A primeira temporada tem 20 episódios e a segunda temporada tem 20... Não, a primeira temporada acho que tem 13 episódios. Ela é bem curtinha. E a segunda tem 29, ela já é maior. Mas ele, assim, ele é um anime lá dos anos 90. Ele foi feito... É um coletivo chamado Clamp, que são 4 autoras japonesas, né? Esse mesmo grupo Clamp, ele também fez, por exemplo, Sakura Card Captors, né? E mais os outros animes. Então ele conta a história de 3 garotas, a Hikaru, a Fu, que são 3 estudantes de Tóquio, e um dia elas estão visitando a Torre de Tóquio, elas são transportadas para um mundo mágico chamado Sefiro, e elas têm que resolver um problema lá, senão o mundo vai acabar. Para mim é muito nostálgico, ele é meio parado, né? Ele não é um super anime de ação, mas você vai se envolvendo assim com a história. Assim, a primeira temporada ela é, sei lá, mais medieval, e a segunda temporada muda assim da água pro vinho o tipo de anime que é, assim, o conceito mesmo. Então é muito louco você ver essa evolução das personagens. E é um anime que também foi feito pra jogo de videogame. Eu não lembro se era não lembro qual videogame, se era da Nintendo, mas algum desses mais antigos. Então, é bem aquela coisa de jogo de RPG, assim, de videogame de RPG. Então, elas têm a armadura simplesinha, aí ela ganha uma armadura melhor, a armadura vai evoluindo. Elas têm uma espada simplesinha, de repente a espada vai evoluindo, sabe assim? Você vê essa progressão das personagens ao longo do anime.
Então tá bem legal, assim, eu já tô na metade da segunda temporada e tá sendo bem gostoso de reassistir, assim. Eu acordava cedo pra assistir, amava. Nossa. Eu era mais Rei Earth do que Sailor Moon. E Sailor Moon é o próximo que tá na lista de coisas pra ver. Mas a Clamp tem uns animes muito bons mesmo, anime, mangá, né? Tem vários, assim, são muito bons. E tem até hoje, tem relançamentos, eu não sei se é pela New Pop ou pela JBC, mas se você procurar, você consegue comprar os mangás também. Sim. O meu segundo plano detalhe, que eu falei que ainda ia ser lá da Netflix, é uma minissérie que eu assisti neste final de semana, que é o Emergência Radioativa. A série que conta a história do acidente com o Césio 137 em Goiânia. Então ela é bem legal, é uma história assim que o meu pai, eu não sei porque tem uma fixação por essa história, eu acho que era muito, foi em 86, então ele estava muito na carreira, no início da carreira, né, na área médica dele. Então eu acho que ele ficou muito impactado, então é uma história que eu ouço desde criança que acontecia, assim, sabe? Não, porque o pessoal pegou um pozinho, ele sempre contava, assim. E a série é muito legal, cara, eu assisti assim, são 5 episódios de 1 hora, mais ou menos, cada um. Em literalmente um final de semana eu assisti tudo. Ele foca, assim, você consegue entender bem o que aconteceu lá. Ele foca tanto no pessoal, nos físicos e nos médicos que atenderam lá, em loco, quanto nas vítimas, né? Em como se espalhou. Então, até para a história do Brasil é bom conhecer mais isso, né? Que foi o maior desastre nuclear fora de uma usina no mundo, né? Então é bem interessante. Muito bom, tá aí então. Anime sério, o Henrique trouxe pra gente. Lembrando você ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post. Então não pegou alguma coisa, é só você ir lá ver o que cada um indicou, clica e vai ser direcionado aí pro que a gente tá falando. E você, Sil, o que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Eu tô assistindo muita coisa pra gravar podcast, né, de terror, e aí eu falei, não, dessa vez eu vou pegar algo pra assistir a Paisana. Aí eu gosto muito dessas séries que são na pegada do The Office, né? Esses falsos documentários, assim. Uhum. E aí tinha uma que eu não sabia, não conhecia, chama St. Denis Medical. É num hospital, mas é esse mesmo esquema de... Essas séries engraçadas, assim, nada chega perto do humor do The Office. Tá. Mas nenhuma dessas outras séries que vieram depois, né? Tipo Parks and Recreation... Superstore, enfim, tem um monte, tem em todos os lugares, em todos os tipos de empresa, né? Uhum. Então, mas é uma série muito gostosinha de assistir. Então tem a personagem principal, ela foi promovida, né, a chefe das enfermeiras, assim, e ela fala logo de cara que aumentou o trabalho, mas o salário continua o mesmo, e ela é muito workaholic, assim. E aí tem um médico que é cardiologista, então ele se acha o supra-sumo, assim, do mundo, né? Ele se finge de muito modesto, mas e ele é um bonitão, assim, sabe? Uma enfermeira, tem um outro enfermeiro que tá começando ali é o primeiro dia, o primeiro episódio é o primeiro dia de trabalho dele. E, assim, tudo acontece na emergência do hospital, assim. E claro que tem os casos mais absurdos. Então... é uma série bem levinha, assim, nessa pegada desse humor mais de boinha, assim. 20, 25 minutos cada episódio e é super tranquilo de assistir. Então, quem estiver procurando algo mais alegre pra ver, fica de indicação. Boa. É isso. O resto eu só tô vendo... Sensacional, já vou colocar na minha lista porque é o tipo de humor que eu adoro também, esse humor de vergonha alheia, assim. É isso, exato. Muito bom. E você, Pena, o que você trouxe pra gente aí de plano detalhe? Bom, já que eu tô pensando que o público que vai assistir, né, ouvir esse podcast gosta de ficção científica, gosta, né, se interessa por esse tipo de filme, eu vou divulgar aqui o meu Project Hail Mary, o meu projeto que eu fiz, que é um podcast, um audiodrama de ficção científica, só que contando a história do Brasil. O programa espacial brasileiro começa na década de 50. E é um projeto meio maluco,
Então, primeiro, o Brasil lançou foguetes nessa época. O Brasil começou na década de 50, ele teve um programa espacial, ele construiu o ITA dessa época, né? E várias outras coisas. E na minha história, a minha história é um contrafactual. Ou seja, digamos que algumas coisas aconteceram lá atrás que foram diferentes do que aconteceram de verdade e fizeram com que o Brasil entrasse na corrida espacial. Então o Brasil vai entrar nessa loucura que foi, né, durante a Guerra Fria lá, Estados Unidos e União Soviética lançando foguete, mas o Brasil vai entrar também, de algum jeito incrível. E como eu gosto dessa pegada de ser super realista, super detalhista, a física tem que estar perfeita, eu trago isso pro podcast. Todas as coisas, todos os personagens são embasados, todos os fatos históricos são trazidos no contexto da época. Eu vou recontando tudo isso. Tem uma equipe que faz a pesquisa histórica junto comigo, que é uma galera muito boa. Então tem consultoria, tem um monte de coisa para recriar essa situação, esses eventos que aconteceram e recuperar os personagens que ninguém sabe. Assim, a gente teve personagens muito incríveis que as pessoas não conhecem. Então, um deles que é retratado é a Ada Rogato, que é uma aviadora brasileira que existiu, tá? Essa pessoa. Ela detém alguns recordes do Guinness de pessoas, assim, entre homens e mulheres. Ela foi a única pessoa em um voo solo que fez a travessia completa, saiu da América do Sul, foi até o Alasca e voltou. Tipo, é inacreditável os feitos que ela fez. E ninguém sabe quem ela foi. E aí ela entra... Então todos os personagens existem e é uma história muito divertida. E quando eu fiz essa história, eu pensei só que ia ser para um público muito nerd, que gosta de foguete, de avião, de não sei o quê, porque é todo cheio de detalhes. Mas eu tentei trazer essa pegada meio Andy Weir. Tipo, tem que ser uma história divertida, tem que personagens cativantes e tal. Mas eu achava que não ia fazer sucesso. Só que aí, a primeira temporada que já estreou, já tá disponível, eu comecei a receber muitos e-mails e mensagens e comentários de pessoas que não tinham nada a ver com isso. Falaram, nossa, eu me emocionei, foi incrível, não sei o quê. E foram centenas de comentários que eu recebi, que eu comecei a falar assim, ok, talvez eu possa divulgar isso para qualquer público. Porque eu nem, sabe, na minha cabeça eu falei assim, cara, isso aqui é uma coisa muito nichada. Tem inclusive, um dos personagens que participa, um dos atores que participa é o Sérgio Sacani, que é o Sérgio dos Foguetes, narra o lançamento dos foguetes, ele tá lá narrando os foguetes do Brasil. E é um negócio muito caprichado, tá? Muito caprichado. Os motores de foguetes são exatamente os motores reais. Os sons, tipo, tem um nível de detalhe que eu sou meio insano com essas coisas. Todo o programa espacial foi simulado num computador com leis da física e tal. Todas as naves existem, tipo, o modelo delas 3D existe. Tudo, assim, é um negócio bem, bem louco que eu fiz. E por um acaso deu muito certo. Então, agora eu tô tentando fazer a segunda temporada. Então, pra falar, o Brasil vai pro espaço. Vocês podem procurar isso em qualquer agregador de podcast. Tem no Spotify, tá com 5 estrelas, enfim, tá super bem. Só que pouca gente conhece. Então, o meu trabalho agora é fazer muita gente conhece. Uma das pessoas que amou o projeto é o Iberê Tenório, do Manual do Mundo. Ele mandava mensagem pra mim, nossa, Pena, que incrível, não sei o que, eu tô arrepiado, né? Teve alguns episódios, ele falou assim, cara, nossa, não sei o que, não vou dar spoilers aqui. E aí, eu convidei ele pra segunda temporada, ele aceitou. Então, ele vai estar, então pra quem gosta aí do Iberê Tenório, Manual do Mundo, ele vai ser um dos atores também que vai fazer um personagem bem importante pra segunda temporada. E a minha luta agora é tentar conseguir dinheiro pra segunda temporada. A primeira foi feita meio sem dinheiro, todo mundo na base da amizade ali, um pouquinho de grana do SciCast. Mas agora, pra segunda temporada, eu tô escrevendo na Lei Rouanet pra tentar captar recursos, né, de empresas usando aí o benefício fiscal. Então, já fica um pedido também, se você conhece uma empresa ou tem uma empresa, tem verba aí por conta de questões fiscais aí e gostaria de investir num projeto, esse é um projeto muito legal. Então vai lá, ouça o Brasil vai pro espaço, fica aí, depois me conta o que você achou. E quem puder, de algum jeito, indicar alguém que possa ajudar a gente, que queira patrocinar de alguma maneira, fala comigo. Cara, você sabe que... Vou te revelar um negócio. Você sabe que a gente ia gravar aqui, né? Ia gravar eu, a Sil e o Henrique. E aí a Sil pegou e falou assim, vou chamar o Pena, hein? De última hora, assim. Vou chamar o Pena, que ele curtiu um filme e tal, papapá. E aí o Pena está aqui.
fazendo essa contribuição maravilhosa pro podcast, que eu não tenho nem como agradecer, mas o Pena está aqui. E quando eu vi o rosto do Pena, eu olhei e falei assim, caralho, eu conheço ele de algum lugar, meu. Eu conheço ele de algum lugar, já vi esse cara aí e tal. E agora que você falou do Brasil Vai Pro Espaço, faz todo sentido, porque eu ouvi esse podcast e eu fiquei tão apaixonado. Deus. Que legal. Eu fiquei tão apaixonado que eu lembro que eu fui atrás de ver quem que tinha feito, não sei o que e tal. E aí eu lembro de ter visto você, daí eu vi o SciCast e tal, e eu sigo tudo isso. Ah, que legal, eu não sabia. Olha aí, é verdade, tem pessoas aí que gostaram. Caraca, nossa, não, eu adorei. É assim, é demais. Esse exercício imaginativo que vocês fizeram, ele é muito poderoso porque mostra que, às vezes, por detalhes, sabe? A gente não tá em outro lugar, assim. Exato, quase que uma viagem no tempo mesmo, sabe? Se você tivesse ido lá e corrigido uma coisinha aqui, outra ali. E a gente percebe, né? Porque todo mundo fala que o Brasil é um território que teria muita vantagem, né? Se ele se colocasse à disposição de participar dessa corrida espacial e tudo mais e tal. E a gente não, assim, tem dificuldade de ver isso acontecer. A gente tem o melhor espaço-porto do mundo. Pois em Alcântara, em termos de localização. E eu menciono isso, explico isso no podcast. Exato. Então é exatamente isso. São alguns detalhezinhos. Eu tento mexer o mínimo na história, mas é isso, assim. A gente coloca uma coisinha ou outra e de repente vira uma febre nacional, a questão dos foguetes e tal. E é bem legal, brinco com futebol. Então, assim, é um passeio na história da década de 50. Você vai ver a TV Tupi, o repórter da TV Tupi, o repórter Esso. Vai ter todo o contexto. Assim, é um resgate real da memória brasileira, com algumas mudanças. Então, mesmo para quem não gosta de foguete, mas, cara, quantas histórias de ficção científica ou histórias que a gente conta entre nós, que se passa no Brasil. A gente é meio órfão, é tudo em Nova York, tudo lá fora. Quando você fala, caraca, esse aqui tá acontecendo na minha cidade, isso aqui é um negócio que eu conheço, com a nossa voz, a gente não tem que ficar... Então, eu acho que foi poderoso nesse sentido. São poucas as histórias que se propõem a resgatar o Brasil e contar uma história legal. Que não fique sempre retratando talvez as mesmas histórias. A gente, claro, é legal ver muitas histórias, né, que se passam na realidade brasileira, mas pegar uma diferente também é legal. Sim. Né? Acho que é importante. Pô, que legal, não sabia que você tinha ouvido, Rafael. Não, pô, eu adorei. E já vou deixar aqui, fica meu registro no ar, do que você precisar da minha ajuda também para colocar essa segunda temporada, estou à disposição, viu? O que eu puder ajudar, conte comigo, porque realmente é um projeto lindo. Demais, demais. Bom, e para fechar aqui o plano detalhe, eu vou dar aqui uma indicação de uma série divertida para você que gosta de dar uma relaxada e tal, que é uma série que tá no Prime, que é o Mr. Beast, né, que apresenta, que é o Beast Games. É uma série, tipo, eu sempre gosto de comparar essas séries, que eu gosto dessas séries da galera ficar ali disputando e entrando em umas provas malucas e não sei o quê. Pra mim é tipo a gincana do Faustão, sabe? Só que com mais dinheiro, assim, basicamente. Então, eu sempre recomendo, porque eu acho super divertido, eu coloco, deixo lá passando, sabe? É uma coisa que me deixa, assim, me dá uma relaxada no cérebro. E já tá, a segunda temporada tá no ar, tá no Prime Video, dividido aí em 10 episódios, e eles concorrem ao prêmio de $5 milhões, né? Tendo, obviamente, no meio disso, mais prêmios. Então, o que eu acho legal é que muitas vezes eles vão lá e aí, enfim, o Mr. Beast tenta subornar alguns dos participantes para sair do jogo. Então, te dou $5 mil para você sair e tal. Tem participante que topa, outros que não e tal. Então, tem todo um discurso ali de moral também que é engraçado, sabe, de ver. E as provas também são muito, muito boas, assim, sabe? Tem umas coisas ali que você vê e já fica se imaginando naquele lugar. É um reality show, né? Super rápido e divertido. Então fica a minha recomendação para você que gosta desse tipo de reality show, que quer dar uma descansada aí de conteúdos um pouco mais densos. Esse daí é um para fazer relaxar e por aí vai.
isso, gente. Chegando então aqui no final desse podcast Cinemação 638, batemos esse papo sensacional aqui sobre Devoradores de Estrela e eu tenho que agradecer meus convidados pelo papo, porque vocês abrilhantaram isso daqui de uma maneira que eu não tenho nem como agradecer. Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e deixa seus meios de contato aí para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, ver seus projetos, o que você tem visto e tal, como é que faz? Cara, eu que agradeço. Começamos bem o ano, agora em março já participei 2 vezes. Fiquei feliz aí pelo convite. Já posso começar a provocar o Daniel e provocar o Eduardo Sasser também. A gente compete quem participa mais. Exato. Eu tenho feito mini reviews no Letterboxd e é @henriquerisato, com Z e 2 T's, que é o meu Instagram também, que eu posto algumas coisas aleatórias, assim. E eu sempre deixo a indicação de procurarem textos antigos meus e dos meus amigos, incluindo Silvana Pérez, lá no cinemação.com. É isso aí, procurem o Henrique, mandem mensagem pra ele. Sil, também queria agradecer você pela participação, sempre bom ter você aqui, Sil, e também agradecer pela indicação do Pena aqui, que, nossa... melhorou ainda mais o nível desse podcast, que já seria bom, mas com ele ficou melhor ainda, então eu tenho que te agradecer por isso também. E deixa também seus meios de contato, Sil, você que tá aí em cabines, participando de filmes novos aí, né? Vendo filmes novos. Obrigada, Rafa, por ter me trazido para esse episódio. Eu fico feliz que deu certo do Pena participar, né? Acho que foi um bom time aqui a gente hoje. E mais obrigada por ter me trazido para essa gravação, porque eu estou, como eu disse, há meses pedindo para as pessoas não verem o trailer desse filme. Emocionadíssima com tudo que sai. E finalmente podendo falar abertamente, porque sempre que eu indico, seja o filme, seja o livro para alguém, eu falo, tipo, olha, é uma ficção científica, é muito legal, confia. Só confia, não posso falar mais nada. Exato. Então, poder falar mais aprofundadamente sobre Devoradores de Estrelas foi muito bom. Bom, eu tô com... Volta e meia tem texto meu no Cinemação. Volta e meia eu apareço por aqui também, né? Mas pra quem gosta de um temorzinho, eu também tô lá no Rainhas do Grito e no Falando no Diabo, 2 podcasts, eles estão no mesmo feed, então seguir um vai estar seguindo o outro também. A gente sai toda sexta-feira e estamos nas redes sociais, é só procurar por Rainhas do Grito ou Falando no Diabo, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer mesmo. E é isso aí. Obrigada mais uma vez. Valeu, senhor, muito obrigado. E Pena, também tenho que te agradecer, né? De última hora você tá aqui, foi um prazer imenso. Espero que esse seja o primeiro de muitos, que você possa voltar aqui pra gente discutir mais ficção aí, falar sobre mais coisas, porque realmente é muito bom quando a gente pega um papo desse, né? Com uma pessoa que entende do assunto, porque... Pô, ter essa visão científica enriquece ainda mais a obra, né? Então tenho que te agradecer e também peço para você deixar aí os meios de contato para quem quiser ficar de olho aí, né, no que você tá fazendo, o que tá saindo. Pô, eu que agradeço. Nossa, foi divertidíssimo. Eu queria muito participar. Talvez eu grave um SciCast sobre esse tema, sobre esse filme, porque o SciCast é um dos podcasts que eu participo e lá a gente trata de ciência e acho que esse é um filme que daria um bom SciCast, mas eu tava super empolgado para poder falar. Então, quando a Sil trouxe, eu falei, caramba, mas agora eu tava com outros compromissos, desmarquei e vim e fiquei super contente. Então, super obrigado pelo convite. Para quem quiser falar comigo, eu sou o @penadoxo. É tipo paradoxo, mas troco o para pelo Pena. Pena normal, com N só. E eu tô nas redes, tô no Insta, nas outras redes aí, talvez você me encontre assim. E eu tenho um canal hoje no YouTube, eu já participei do Manual do Mundo, inclusive, foi lá que eu conheci o Iberê. Pra quem gosta de Manual do Mundo, o projeto do Submarino, eu fui o responsável, foi super legal. Mas agora eu saí do Manual, tô com um canal próprio, tô com uma empresa, enfim, mas eu tenho um canal também no YouTube e a gente grava vídeos, que é o Caramelo Biônico, onde a gente faz eventos malucos, eu e o Vitor, meu sócio, a gente faz várias coisas malucas, a gente inventa coisas novas, faz robô, faz jogos, então é isso. Bom, acho que é só. Que bom, é isso. Fica então a recomendação para vocês seguirem o Pena também. É isso, pessoal. E antes de ir embora,
deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui pro Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomendo o Cinemação para alguém, um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considera se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema. Trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra para uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável. E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. E é isso, gente. O podcast Cinemação 638 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.